Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui quem fala é Daniel Rossi. Eu sou filho da Elza Rossi e peço licença para entrar na vida e no coração de cada um de vocês por alguns segundos, alguns minutos das nossas vidas. Uma reflexão sobre a nossa fé, a fé no nosso mundo, a fé no nosso Criador. Nós nos dirigimos a todos os amigos e amigas por este mundo afora, aqueles que estão também encarcerados nas penitenciárias. Nós somos professores e damos aulas aqui em Santa Catarina, em Itajaí, onde estamos morando, para uma população de jovens encarcerados, a fim de que possam concluir seus estudos, minorando suas penas, e assim eles também podem aprender que todos somos irmãos, que todos somos filhos deste Criador maravilhoso, pois que não há órfãos no universo, e não há pecado que possa ser perdoado, senão em nome do amor. Ou como diz o apóstolo, o amor cobre a multidão dos pecados. Assim, a reflexão que fazemos é de que a vida sempre dá um jeito de continuar, do ponto de vista físico, material, do corpo, das injunções da matéria, mas ela é infinita e eterna do ponto de vista espiritual. Nós, que somos espíritos, esses seres inteligentes da criação, fomos criados para sermos felizes, fomos criados para sermos plenos, e na caminhada aprendemos. Vamos juntando as pedrinhas e pavimentando as trilhas da nossa jornada. A dor, o sofrimento, aqui e acolá, fazem parte deste aprendizado, fazem parte dessa caminhada e vão nos burilando, tal como nos elementos químicos, lá do carbono, do grafite, que ao longo dos séculos pode virar e se transformar num diamante. Assim somos nós como alma. O nosso mundo, criado há quase 5 bilhões de anos atrás, passou por diversas injunções físicas e materiais até propiciar a vida. Houve uma época, há quase 3 bilhões de anos atrás, que nosso planeta ficou muito frio. Era gelo por toda parte, em toda a orbe. A Terra estava tão branca de gelo que refletia a luz do Sol, esfriando-a cada vez mais. Mesmo assim, aquelas pequenas células vivas foram sendo criadas, manipuladas e foram ganhando complexidade. A vida dos animais, começando no mar, foi ganhando a terra nas suas condições vitais e foram ficando complexas, cada vez melhores, os animais cada vez mais aperfeiçoados. E os séculos se passam, os milênios se passam e a vida foi ganhando corpo. Uma série de catástrofes naturais aconteceram durante essa época, quase reduzindo a população de animais da Terra a zero, mas sempre houve aqui e acolá aqueles que sobreviviam exatamente inspirados pelos anjos, que trabalham em nome do Jesus, esse espírito magnânimo que é o nosso mestre, guia, modelo de toda a nossa humanidade, o nosso grande governador espiritual. Houve a época dos dinossauros, que também foram extintos eles, e ficando os pequenos mamíferos que deram sequência à vida, assim até a vida humana lá atrás, nossos antepassados aparecer e ganhando inteligência, ganhando mais complexidade, ganhando uma psique, uma psicologia que pudesse se entender, com a consciência sendo ampliada. E vamos lembrar que a consciência é essa semente de Deus em cada um de nós. Se temos consciência de nós mesmos, temos a plena consciência de que fomos criados num instante da criação, lá atrás no tempo, e de lá para cá seguimos andando junto ao vento, caminhando e cantando e seguindo a canção, como diz a poesia mais antiga, e assim fomos ganhando, em nome do amor, um conjunto solidário de convivência entre pessoas ao longo das diversas vidas que nós pudemos ter. Nós vivemos um período das grandes civilizações, lá atrás no tempo, até o grande Império Romano, que a tudo dominava, era tão grande que se dizia que de sol a sol, do nascer ao pôr do sol, tudo era Roma, ou em nome de Roma. Foi neste campo que nasce essa figura magnânima,
que é Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado para nos explicar, mediante o seu próprio exemplo de amor, de caridade, que a vida continua, né? Seja na terra, seja no sol, seja na lua, a vida continua a nos ensinar que a verdadeira felicidade não é deste mundo, que devemos andar neste mundo, nós devemos amar as pessoas para que possamos compreender a passo e passo a grandeza do amor na imensidão que é todo o universo, que está cheio de vida, e não só aqui nesse nosso pequeno planeta, esse pálido ponto azul, como dizia o antigo astrônomo Carl Sagan. E assim nós continuamos, depois da grande mensagem do Cristo, a única e verdadeira mensagem do Cristo, nós podemos aprender com os discípulos que se reuniam na Casa do Caminho, a primeira obra social que se tem notícia, e eles estavam lá convivendo, amparando os doentes, amparando os pequenos, os frágeis, aqueles que eram extinguidos da sociedade, recebiam lá um abraço, um carinho. E assim a obra do amor foi se envolvendo e foi crescendo. Nós enfrentamos também junções difíceis ao longo da Idade Média, grandes pestes que quase dizimaram toda a população do planeta, mas a vida sempre deu um jeito de continuar. A vida física, a vida material, a vida do corpo. E a cada momento destes de dor e sofrimento coletivo, logo depois, nós vimos um crescer das ciências, das sabedorias, e fomos entendendo a vida de forma melhor, né? Entendendo que há uma vida infinitamente pequena que nós não percebíamos, e a medicina, portanto, foi evoluindo ao longo do tempo. O tempo passa. Vimos grandes mestres nascerem em nome do Cristo, grandes cientistas, grandes sábios do pensamento, grandes artistas que pintavam com as cores nos seus quadros a grandeza da vida infinita. Vimos também os momentos de calamidade das grandes guerras mundiais, já no século passado, da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, os sofrimentos todos e tanta gente que se foi em nome de uma disputa de um poder inglório, pois que a disputa e o poder não é sob o olhar da vida física, todos nós somos irmãos ao olhar do Cristo. Não deveríamos estar disputando potentados aqui ou acolá, e sim nos acolhendo e nos abraçando para que a vida possa caminhar aonde deva. E assim fomos crescendo ao longo das décadas. A ciência, a tecnologia avançada propiciou até a internet, pela qual nós estamos nos comunicando, e as distâncias agora não existem. Podemos falar com as pessoas de qualquer parte do mundo no mesmo momento, aqui e agora. Nós estamos entendendo melhor os fenômenos espirituais, os fenômenos mediúnicos, grandes médiuns que passaram por nós, de Chico Xavier, essa grande alma, que deixou um exemplo de humildade, de sabedoria, que nos é e nos causa uma reflexão profunda em nossas vidas, né? O que estamos fazendo com as nossas vidas? O que estamos fazendo com a nossa fé? Assim, pois, nesses momentos onde a nossa fé é testada, que possamos manter a calma e não entrar em desespero. Que possamos, já que sabemos que Jesus nos ensinou de que a vida continua e os anjos todos estão nos atendendo às nossas preces, de acordo com a nossa postura, com nossos hábitos, nós seguimos caminhando, sempre amparados. Repetimos, não há órfãos no universo. A vida é perfeita tal como ela é, e será ainda mais quando nós percebemos que cada um de nós somos irmãos, ainda que pequenos, caminhando rumo ao infinito, juntos, coletivos, solidários, abraçados uns aos outros, nesse abraço imaginário que estamos dando agora, neste momento, cada um de nós, entre nós, que estamos nos ouvindo a todos. A vida caminhou com o exemplo de Allan Kardec, explicando e interpretando a mensagem dos anjos, dos espíritos, nos ensinando sobre a reencarnação, sobre as sucessivas vidas necessárias para que a gente, como grafite e carbono, possa virar diamante. Ele nos explicou a existência de Deus eterna, absoluta, a presença dele. E de quando em quando a gente reflete o quão distante nós ficamos dele. Alguns de nós, em momentos de desespero, dizemos assim: por que Deus me abandonou?
Essa frase é só um jogo de palavras, pois que ele nunca nos abandona. O que acontece é que às vezes a gente se coloca numa posição como se não quisesse ouvi-lo. E ouvir a voz divina é ouvir a voz do Cristo, que diz que está conosco toda vez que nós a Ele dirigimos os nossos pensamentos. Aqueles nossos irmãos e irmãs que partiram pela transformação da morte não se foram para sempre, só estão numa etapa da jornada na vida espiritual que é a nossa vida original, da onde viemos e para onde todos nós voltaremos. Portanto, a saudade que deixam deve ser para nós um momento de reflexão, de saber que podemos viver e devemos viver a vida aqui com plenitude, doando-nos, não dando as coisas que nos restam ou só dando as coisas que nos sobram em nome da caridade, mas doando-nos o nosso tempo, o nosso zelo, o nosso carinho, com a força que o destino nos traz, mostrando que a paz é o único caminho para nós chegarmos lá, abençoados por Deus e por todos e pela natureza. Assim, com certeza deixamos uma mensagem de reflexão e de fé, sabendo que estamos todos juntos, vencendo mais uma dessas etapas do mundo e sabendo que a vida sim irá continuar. E a cada vez que essas grandes dores, calamidades, flagelos acontecem, logo em seguida, uma nova seara de amor renasce, um novo avanço na ciência, quem sabe, muito em breve, descobrindo a própria ciência a vida espiritual, descobrindo a ciência os mecanismos da mediunidade, esses homens e mulheres que são intermediários do mundo espiritual e todos somos médiuns em maior ou menor grau, então todos somos intermediários da vida infinita e dessa vida material. Que possamos juntos vencer este desafio, enfrentar frente a frente, face a face, com a razão, com o bom senso, mas também com o sentimento e com o coração. E assim, vibrando juntos, iremos superar essas barreiras momentâneas, essas tempestades que parecem intermináveis, mas não devemos confundir uma fase com eternidade. Estamos passando por uma fase rumo à eternidade. E a eternidade será a plenitude da vida, como dizia Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco. Assim, desejamos a todos as reflexões de paz, que cada um possa pensar na sua própria fé, acreditando na vida futura, acreditando que a vida agora, no presente, quer de você a calma, a tranquilidade, a vontade de fazer mais, a solidariedade e especialmente a caridade, porque sem ela não há salvação, como diz Allan Kardec. Muita paz a todos, abençoados sejamos todos nós, especialmente os irmãos que mais padecem, os desvalidos, os que são fragilizados pela vida, os que sofrem e os que ainda não conhecem a mensagem do Cristo, que possam ter acesso a essa mensagem divina e maravilhosa que é a mensagem do amor. Como dizia Chico Xavier, a lei que era para ele a vida era a mensagem resumida do Cristo, de amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa frase do Cristo nos faz pensar que devemos nos amar uns aos outros como Ele nos amou. Ora, e como Ele nos amou? Doando a própria vida para toda a humanidade. Assim, vamos doar um pouco de nós, vamos doar a nossa felicidade, vamos doar o nosso entusiasmo, o nosso otimismo. Aliás, entusiasmo é uma palavra maravilhosa que quer dizer em, dentro, e tus, de Theos, Deus. É Deus dentro de você. Possamos passar por esse período difícil com entusiasmo, com Deus dentro de cada um de nós. Ou como dizia o grande professor e médium Raul Teixeira, Deus é imanente, está dentro de cada um de nós e é transcendente, está fora de cada um de nós. Portanto, está em toda parte, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, e um coração para sentir este carinho, este afeto, essa paz e esse amor por tudo e por todos. Que assim seja.